Naquele dia, ele percebeu que não tinha perdido a voz. Tinha perdido a coragem de usá-la. Essa é a história de Gabriel. Um homem que, como muitos de nós, aprendeu a engolir palavras por medo. Gabriel tinha 34 anos. Era um cara inteligente, extremamente observador e sensível, mas carregava dentro de si um medo silencioso, quase invisível para os outros. O medo de discordar. No trabalho, se alguém propunha uma ideia ruim, ele balançava a cabeça e concordava. Entre os amigos, se contava uma piada da qual ele não gostava. Ele sorria para não contrariar. Ele sentia que viver assim o esmagava por dentro, como se uma prensa invisível estivesse lentamente tirando seu ar, sua cor. Mas ele não sabia como mudar. Isso não era quem ele sempre foi. Na juventude, Gabriel teve um grande amigo, Daniel. Daniel era seu oposto, leal, mas destemido, gentil, mas um provocador, intelectual. Eles passavam tardes inteiras lendo Voltaire, discutindo filosofia, sonhando em defender a verdade. Eles fizeram uma promessa um ao outro: jamais esconder quem eram, jamais ter medo de pensar. Mas a vida adulta chegou. Um dia, uma discussão acalorada sobre política se transformou numa briga feia. Palavras duras foram ditas. O orgulho, aquela armadura frágil que usamos para proteger nossas feridas, feriu a amizade. Ambos se afastaram, e o silêncio entre eles virou um muro de tijolos, construído dia após dia, com a saudade não dita. Com o tempo, Gabriel foi ficando menor. Menor nas conversas, menor nas decisões, menor diante da própria vida. Um pensamento martelava em sua mente, como uma gota d'água incessante. Se eu falar, vão rir de mim. Se eu discordar, vou perder o emprego, os amigos, o respeito. O medo de ser rejeitado virou seu companheiro constante. E, cada vez que ele se calava, cada vez que engolia uma opinião, ele reforçava os muros da própria prisão. Um dia, no trabalho, uma decisão profundamente injusta foi tomada. Ele sabia que era errada. Sentia no estômago. Viu a injustiça se desenrolar na sua frente. Mas as palavras não saíram. Ficou calado. Naquela noite, ao chegar em casa, ele se sentiu um traidor. Não traiu a empresa, nem seus colegas. Tinha traído a si mesmo, olhou no espelho e não reconheceu o reflexo. Quem é você? Para onde foi aquele garoto que sonhava em mudar o mundo com Voltaire? Quem nunca carregou um medo silencioso? O medo de não ser bom o suficiente, o medo de ser julgado, o medo de ficar sozinho, medos que nos fazem pequenos. Gabriel decidiu que precisava mudar. Ele tentou, ensaiava respostas na frente do espelho, imaginando conversas difíceis. Pesquisava online sobre comunicação assertiva, lia artigos, via vídeos, prometia a si mesmo todas as manhãs: hoje vai ser diferente. Hoje eu falo. Mas, quando um momento chegava, a teoria desmoronava. Numa reunião importante, uma nova política autoritária foi anunciada, prejudicando diretamente alguns de seus colegas mais dedicados. Ele sentiu o sangue ferver. Ele queria defendê-los. Queria levantar a mão e dizer: isso não está certo. Mas a velha sombra voltou, sussurrando em seu ouvido: cuidado, Gabriel. E se acharem que você está exagerando? E se te marcarem como o problemático? Ele abaixou a cabeça, sentiu a garganta travar. O momento passou. Saiu daquela sala em silêncio, carregando um peso insuportável no peito. A vergonha. Naquela mesma noite, buscando uma distração, ele abriu as redes sociais. De repente, um post antigo de Daniel apareceu em sua timeline. Uma foto dos dois, mais jovens, sorrindo, segurando um livro. A memória doeu como uma ferida fresca. Uma saudade profunda daquela amizade que dizia verdade sem medo, que debatia por horas e depois ia tomar um café como se nada tivesse acontecido. Sentiu culpa. Uma culpa avassaladora por ter deixado aquela ponte, a ponte mais importante de sua vida, ruir por orgulho. A vida tem formas curiosas de nos dar sinais quando mais precisamos. Alguns dias depois, num sábado chuvoso, Gabriel decidiu arrumar sua antiga estante de livros, empoeirada e esquecida. Passando os dedos pelas lombadas, ele encontrou um livro amarelado, com as páginas frágeis,
Cartas Filosóficas, de Voltaire, o livro que ele e Daniel tinham lido tantas vezes. Ao abri-lo, um pequeno pedaço de papel dobrado caiu no chão. Era uma dedicatória, com a caligrafia forte e confiante de Daniel, escrita anos atrás. Para o Gabriel, o amigo que nunca deve ter medo de pensar: a verdade precisa de você. O choque emocional foi imediato. Foi como se o tempo tivesse parado. As palavras de Daniel atravessaram anos de silêncio e o atingiram no coração. Ele folheou o livro e encontrou um trecho que eles haviam sublinhado juntos. Uma frase que definiu a juventude deles. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de disclô. Aquela frase de Voltaire, lida tantas vezes, agora tinha um novo significado. Ela perfurou a camada grossa de medo que o envolvia. Um clique interno aconteceu, um estalo. Gabriel percebeu, com uma clareza dolorosa, que sua covardia não estava apenas o protegendo. Estava matando sua essência. Estava matando a memória da amizade mais leal que ele já teve. O medo não era um escudo. Era uma doença. Com o coração acelerado, as mãos trêmulas, ele pegou o celular, abriu a conversa com Daniel, empoeirada digitalmente há anos, e escreveu. Não pensou muito, apenas sentiu. Daniel, acho que fui covarde com você. E comigo? Podemos conversar? Ele apertou enviar e prendeu a respiração. A resposta veio minutos depois, como um alívio que ele não sabia que precisava tanto. Eu esperei por isso, por anos. Sempre estive aqui. Eles se encontraram no mesmo banco de praça onde costumavam estudar, sob a sombra da mesma árvore. O reencontro foi tímido no início, pesado pela ausência, mas carregado de uma nostalgia doce. Eles não precisaram falar muito sobre o passado. O olhar dizia tudo. Então, Daniel o olhou nos olhos, com a mesma intensidade de antigamente, e disse a frase que mudaria tudo. Gabriel, você não perdeu sua voz. Você só esqueceu que ela importa. Essa frase foi a chave. Não era sobre gritar. Era sobre valorizar. Não era sobre vencer discussões. Era sobre honrar a própria verdade. Nos dias seguintes, Gabriel começou a praticar pequenos atos de coragem. Como um músculo que não era usado há muito tempo, ele precisava de exercício. Numa reunião, pela primeira vez em anos, ele disse não a uma proposta do chefe, explicando seu ponto de vista com calma e respeito. Noutra conversa, ele finalmente expressou uma opinião diferente da maioria. Ele defendeu um colega que estava sendo ofuscado, dizendo: acho que a ideia do Marcos merece mais atenção. O medo continuava lá. Ele não desapareceu magicamente, mas agora a coragem andava junto. E Gabriel entendeu algo fundamental. A liberdade de pensar não é um dom que se recebe. É um exercício diário. É uma escolha que se faz a cada momento. Ele percebeu que a lealdade eterna de um amigo pode reacender a coragem que a vida e o medo tentaram apagar. E mais importante, ele descobriu que dizer a verdade, a sua verdade, é um ato de liberdade que começa dentro, com um sussurro, antes de se tornar uma voz. A história de Gabriel é a história de uma redescoberta. Ele aprendeu que silenciar por medo é aprisionar a própria alma. Descobriu que a voz que não usamos vira dor, vira angústia, vira arrependimento. Mas a voz que libertamos, mesmo que ela trema no início, vira caminho, vira ponte, vira poder. E no fim, a jornada dele nos deixou uma verdade luminosa. A liberdade de pensar, de se expressar, de ser quem você é, cura, liberta e reconstrói tudo aquilo que o medo tenta apagar. A sua voz importa. Não se esqueça disso. Se essa história ressoou com você, compartilhe com alguém que precise ouvir. E não se esqueça de se inscrever para mais reflexões como esta. Obrigado por assistir.